quem não me conhece, Eliane Moraes aqui falando. Hoje eu quero refletir uma história com vocês, que é a história de Daniel. É uma história com uma belíssima reflexão, mas eu acredito que muitos aí já conhecem essa história, porém não conhecem os detalhes da história. E é uma história que, se a gente for parar para analisar, acontece conosco também. Eu falo que quando a gente é justo, quando a gente faz o bem, faz o certo, e quando a gente tem Deus à frente, pode vir os piores dragões, pode vir as pessoas mais poderosas do mundo tentar contra nós, pode vir as maiores perseguições, porém a gente tem, enquanto escudo, enquanto protetor, a gente tem Deus e nada a gente tem e deve temer. A história de Daniel. A história de Daniel na Cova dos Leões começa quando o rei Dário nomeou 120 pessoas responsáveis por administrar o império e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Daniel se destacou tanto como supervisor que Dário planejava colocá-lo à frente de todo o governo. Diante disso, os administradores e os outros 2 supervisores procuravam algum motivo para acusar Daniel em sua conduta, mas nada conseguiram. Eles resolveram entre si: nunca vamos encontrar uma acusação contra Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Então, os administradores e supervisores falaram com o rei Dário: ó grande rei, todos nós achamos que você deveria emitir um decreto ordenando que todo homem que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem além de ti, nos próximos 30 dias, seja atirado na cova dos leões. O decreto do rei Dário. O rei assinou o decreto com o seu selo real. De acordo com a lei dos medos e persas, tudo que fosse selado com o selo real, nada poderia jamais ser alterado. Ao ficar sabendo desse acontecimento, Daniel foi para sua casa e entrou no seu quarto, abriu as janelas e orou ajoelhado ao seu Deus, como costumava fazer. Os administradores espionaram Daniel e, ao avistarem, fazendo assim, foram logo relatar ao rei. Daniel é jogado na cova. Quando o rei ficou sabendo dessas coisas, ficou muito triste e decidiu consigo mesmo que iria tentar salvar Daniel até o final do dia. Mas os homens insistiam com ele, alegando: lembra que a lei foi selada com o selo real, não pode ser quebrada ou mudada. O rei não conseguiu livrar Daniel e mandou que seus guardas o prendessem e o jogassem na cova dos leões. Que o seu Deus, a quem você continuamente serve, o livre, disse o rei com pesar. A cova foi tapada com uma pedra e o rei selou com o seu anel. Tendo voltado ao palácio, não conseguiu comer nem dormir. No dia seguinte, levantou ao nascer do sol e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando, chamou com angústia Daniel: Daniel, servo de Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Deus fecha a boca dos leões. Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Os acusadores são lançados na cova. O rei ficou extremamente feliz ao ouvir a voz de Daniel. Ordenou que ele fosse retirado e ordenou também que aqueles que acusaram a Daniel fossem atirados aos leões com suas mulheres e filhos. E antes deles chegarem ao fundo da cova, os leões os despedaçaram. A nova ordem do rei Dário. Então o rei Dário escreveu a todo o seu império: de minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante a Deus de Daniel, porque ele
é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. Daniel e seus amigos sabiam que o Deus a quem escrevia história humana era digno de confiança e não cometia erros. Ele sabia que o fato de serem livres ou não de fornalhas ou de leões não era tão importante quanto a necessidade de dar a glória ao único e verdadeiro Deus. Que história linda, né, pessoal? A gente vê o quanto quando a gente é justo, quando a gente está fazendo certo, a gente tem como proteção a Deus. É gratificante ouvir essa história porque às vezes a gente teme a defender alguém, a ser favorável a alguém, porque na maioria das vezes a gente pensa em nós mesmos e a gente teme o que pode acontecer. A gente teme as perseguições, a gente teme que algo pior possa nos acontecer. A gente teme, mas eu não posso porque estou indo contra fulano, fulano é poderoso, estou indo contra cicrano, é poderoso. Mas não, quando a gente faz o certo, quando a gente é justo, a gente tem alguém que tudo pode e que ele faz até mesmo os leões fechar a boca. Assim mesmo são nós em nossa vida. Quando a gente faz o certo, quando a gente faz o bem, não há perseguição que nos derrube. Pode vir de onde vir, mas a gente tem como proteção, a gente tem Deus, que em várias histórias bíblicas a gente vê aí o quanto ele pode fazer o impossível, o quanto ele é justo e o quanto ele defende a quem faz o certo, a quem é do bem. Eu falo que o bem, ele sempre vence o mal. E graças a Deus por isso. Porque a gente vê muitas pessoas de bem fazendo coisas extraordinárias, mesmo tendo milhões de impedimentos. E essa reflexão eu compartilho aqui e deixo com vocês, porque eu sei que no mundo a qual a gente vive, no universo, no nosso universo, a gente tem muitas pessoas de bem, a gente tem pessoas que gostaria de ajudar, a gente tem pessoas que têm vontade de ajudar alguém, mas temem. Mas tem alguém ali que está acima e que pode me prejudicar. Eu não posso fazer isso por causa que eu tenho medo disso. Mas não, eu falo que não é que eu não tenha medo, não é que eu não temo. A gente tem medo sim, a gente tem medo de perseguição, a gente tem medo de pessoas que estão acima de nós, mas assim, quando a gente está fazendo bem, quando a gente está fazendo certo, a gente não precisa temer. E eu compartilho essa reflexão porque me identifico muito com ela, porque eu sempre, na maioria das vezes, assim conforme minha consciência acredita, eu tento o máximo ser justa e eu sempre tive como protetor Deus, que eu sei que Ele sempre é favorável ao certo. Ele sempre é favorável à justiça, ou seja, quem é justo tem a Ele como protetor. Um forte abraço e eu espero que essa reflexão possa encorajar muitas pessoas aí que são do bem e que fazem o bem e que defendem também, que vai contra as injustiças e que tenta de alguma forma ultrapassar barreiras e limites para poder ser favorável a alguma causa ou alguma pessoa em determinada situação. Forte abraço e fique com Deus.